Porque o programa mental, ele direciona o seu comportamento automático em ritmo hipnótico. Então, nós temos que entender qual é o programa mental que eu tenho e para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir vai depender do programa que eu tenho. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida profissionalmente, eu tenho que ter disciplina. Eu não posso ser um procrastinador. Eu não posso ser uma pessoa preguiçosa. Só que se eu começar a treinar isso na resistência, tentar ser disciplinado, vai demorar muito. E vai ser doloroso. Muito doloroso. Então, qual que seria a forma mais inteligente, vamos dizer assim, já que a ciência está avançando muito, a gente já entende hoje em dia como o nosso cérebro funciona. Você se autoconvencer de que você é uma pessoa disciplinada. E que você realiza tudo o que está na sua mente. Então, qual seria o contrário da preguiça? Uma disciplina, por exemplo. Certo. Qual que seria o contrário de uma pessoa procrastinadora? Alguém que realiza tudo que está na mente. Então, quais são os seus pontos que te impedem de chegar a esse lugar? A gente sempre sabe. A gente sempre sabe o que nos distancia daquele lugar. Porque o nosso cérebro é muito perfeito, ele avisa. E aí, esse ponto tem um oposto. A lei da polaridade. É esse oposto que a gente tem que inserir. Porque todo mundo pode chegar no sucesso, em algum lugar. Só que algumas pessoas têm aquelas habilidades, não vou dizer perfeitas, mas necessárias para chegar lá. E se a gente analisa, são personalidades, habilidades parecidas. Nós já sabemos quais são, né? Constância, determinação, resiliência. Se você não possui, tem que inserir. Por quê? É a crença da identidade que atrai tudo para nossa vida. Tudo está na crença de identidade. Ao invés de dizer eu sou rico, você tem que desenvolver a identidade que vai te levar a esse lugar. E isso burla suas crenças. Como foi o seu processo de reprogramação? Você teve essas autossabotagens no começo? Porque você conta a história de que você começou a pensar consigo mesmo. Eu quero ganhar 5 mil reais por mês no início. Quando você pensava nesses 5 mil, você tinha em algum momento não, isso não é possível para mim, e com isso você acabava afastando? Desde o início eu tive uma certeza absoluta de que era possível, porque eu via outras pessoas se dando bem, então eu pensava, bom, se eu não tenho essas habilidades, eu vou desenvolver. Eu acredito que isso seja uma mentalidade muito, muito importante para esse processo. Não importa onde você está, mas o que você precisa aprender e quem vai te ensinar. E quando existe uma possibilidade, já é o suficiente para você desenvolver uma frequência poderosíssima nesse processo, se conectar com ela, que é a esperança. Não é à toa que falam dessa frequência na Bíblia. A esperança, ela te coloca em estado de movimento. Então, eu me arrisquei nesse processo. Eu comecei a me colocar em lugares prósperos, com pessoas bem-sucedidas, e lá eu fui analisando o que faltava em mim. E era bastante coisa. Inclusive fisicamente, né? Eu sempre falo sobre isso. Então, eu me arrisquei completamente, e aí eu fui observando isso, que era a identidade que precisava mudar. E aí fui me adaptando, me modelando, que é assim que eu acredito que nós devemos fazer, né? Ter essa flexibilidade de personalidade, de jeitos, de identidade, de acordo com o lugar que você gostaria. Mas você não chegou a ter crenças limitantes em relação, por exemplo, a imaginar a sua transformação física? Em nenhum momento você teve processos de dúvida em relação a isso? Tive muitas, na verdade. Só que o meu desejo de chegar no outro lugar era muito maior do que elas. E eu acredito que isso fez toda a diferença. Quando você tem um desejo ardente, você vai empurrando as suas crenças com a barriga. Isso não necessariamente vai ficar escondido por muito tempo. Uma hora essa sujeira sai do tapete. Foi o que aconteceu comigo. Então a minha frequência vibracional era muito mais forte do que as minhas crenças. Porque eu queria muito chegar a algum lugar. Então eu peguei as minhas crenças e coloquei pra debaixo do tapete. E aí eu ganhei dinheiro. Tive um reconhecimento profissional na época. Só que o que aconteceu? Eu perdi tudo depois de um tempo. Num relacionamento. Claro que o universo, ele é muito perfeito. Então, ia usar alguma isca, algo, alguém, alguma situação para mostrar que eu ainda estava ferida. Por quê? Muitas pessoas acham que se curaram, mas na verdade elas se esconderam dos gatilhos. Nossa, essa é boa, hein? Como o processo de solidão. O que seria esconder dos gatilhos? Você se esconde do mundo.
Você começa um processo de desenvolvimento pessoal e aí você vai se colocando no seu casulo, não se relaciona mais com as pessoas e é justamente o relacionamento que faz a gente crescer, né? E mostrar que a gente se curou. E aí você vai se colocando no seu casulo, se afasta do mundo das pessoas, se fecha e aí você acha que você tá curado porque ninguém mais te abala. Só que quando você vai pro mundo de novo, você vê que na verdade você não estava curado, você só se escondeu do que antes era um gatilho para você. Quando não tem ninguém que te espreme, não vai doer. Mas quando você vai pro mundo, coloca o seu braço, alguém espreme, aí você tem aquela reatividade de novo, né? Então tem que aprender no mundo. Tem que reprogramar as crenças. Porque se você não reprograma a sua mente, o seu subconsciente, você atrai com a sua frequência vibracional, porque é lei. Então existe a crença, eu posso acreditar que a lei da atração funciona. Mas existe a lei da atração funciona. E nós temos provas quanto a isso. E você atrai com a sua frequência. Só que as suas crenças determinam o que fica com você ou não. Então, com a minha frequência vibracional, eu consegui atrair coisas grandiosas, mas no momento mais oportuno, elas desapareceram. Até que eu tirasse aquela sujeira debaixo do tapete e solucionasse tudo.